cache, como ela surgiu? Bem, existia um processador chamado 386, que era muito rápido para as memórias RAM existentes na época. Por isso, muitas vezes tinha que ficar esperando os dados serem liberados pela memória RAM para poder concluir suas tarefas, perdendo muito em desempenho. Para solucionar esses problemas, passaram a ser usadas quantidades de memória cache na grande maioria das placas-mães, para micro 386 e superiores. A memória cache é um tipo de memória ultra rápida que armazena os dados mais usados pelo processador, evitando na grande maioria dos casos que o processador precise perder muito tempo buscando dados diretamente na lenta memória RAM. Mesmo uma pequena quantidade de memória cache é capaz de melhorar bastante a velocidade da troca de dados entre o processador e a RAM. Bem, nosso amigo aqui, Heriberto, vai falar um pouquinho sobre como funcionam as memórias cache. Vamos imaginar que você inicia o seu trabalho no computador. Ao você ligar o computador, os programas são carregados na memória RAM, que é essa memória aqui, né? A partir de quando você inicia a digitação do seu trabalho, um texto no Word, uma planilha do Excel, ela está sendo armazenada na memória RAM. A memória RAM é uma memória volátil. Ela vai ser perdida no momento que você desligar o computador. Para que isso não aconteça, você precisa armazenar as informações em uma memória auxiliar, no caso, um disco rígido ou um pendrive, e deixar esse arquivo armazenado. Da próxima vez que você for utilizar esse programa, este arquivo ele já está salvo no seu disco rígido. Quando você executá-lo, ele vai chamar aquele arquivo para a sua memória RAM novamente. Só que a partir desse momento você vai ter um acesso repetidas vezes àquele arquivo na memória RAM. Por isso, as informações ficam armazenadas em um local dentro do processador, chamado de memória cache nível 1, ou simplesmente cache L1. A cache é uma memória relativamente menor do que a capacidade da memória RAM. Em compensação, ela trabalha em uma frequência pelo menos 3 vezes maior do que a frequência que trabalha a sua memória RAM. Lembrando que a memória RAM ela vai trabalhar na frequência da sua placa-mãe, enquanto que o processador e a L1 trabalham em uma frequência do processador. O tempo que o processador perde para ir até a memória RAM buscar uma informação é 3 vezes do que se ele fosse diretamente na L1 buscar essa informação. Por isso que, quando a informação ela está sendo utilizada, o dado ele está sendo utilizado diversas vezes pelo processador, ele armazena na memória cache. Muito bem, depois de falarmos sobre a memória cache L1, agora vamos falar sobre a memória cache L2. Para começar, vamos explicar a diferença, por que L1 e L2. Simplesmente L1 significa level 1 ou nível 1 e L2 nível 2. Essa nomenclatura ela simplesmente indica qual é a cache que trabalha mais próxima ao processador. No caso, nível 1 ou cache L1. A cache L2 ela foi criada a partir da necessidade de termos uma memória cache, também de alta velocidade, mas com uma capacidade maior de armazenamento. Temos assim então a L2, que ela, por sua vez, é um pouco mais lenta do que a L1, porém bem mais rápida do que a memória RAM, já que a memória RAM ela trabalha em uma frequência aí de mais ou menos 400 MHz, enquanto que o processador trabalha com a L1 e a L2 em termos de 2 GHz de frequência. Toda vez que o processador busca uma informação que deveria estar na memória RAM, ele na verdade está utilizando uma informação, uma cópia dessa informação na memória cache L2. Damos a isso o nome de cache hit, quando ele encontra essa informação na cache
L2. Caso ele não encontre essa informação na cache L2, ele vai até a memória RAM e ele entra no estado de espera. Chamamos então esse momento de cache miss, porque ele não encontrou a informação na cache L2 e ele fica esperando então essa informação ser encontrada na memória RAM. Sendo assim, a memória cache L2 ela acelera a memória RAM, enquanto que a memória L1 acelera a L2, deixando o processo mais rápido. É isso aí.